E aí pessoal, tudo bem? Hoje um vídeo bem rápido, vou tentar ser o mais breve possível, que hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês consultam e descobrem qual que vai ser o rendimento do fundo imobiliário que você investe naquele mês, certo? Então o jeito mais fácil de você olhar isso é entrar aqui no site statusinvest.com.br. Nesse caso aqui eu vou estar pesquisando o fundo VISC11, o fundo de shopping da 20 Partners. Ok, tá abrindo, aqui tem várias informações que no caso eu não vou estar comentando sobre, que eu quero prestar atenção aqui nessa parte, dividendos. Primeiro, essa parte aqui no caso estaria errado para fundo imobiliário, se diz o termo correto seria rendimentos, porque o que acontece? O que é um fundo de investimento imobiliário? Você investe em um imóvel, e o que aquele imóvel gera? Ele gera renda, e o que você recebe é o que? É rendimento, e não dividendo. Dividendo é quando você tem uma ação, que uma ação é que você está fazendo parte do grupo de acionistas daquela empresa, aquela empresa trabalha, ela existe para gerar lucro, então isso ela distribui uma parte daquele lucro, ela está distribuindo o que? Dividendos. Mas enfim, aqui no site ele traz, aqui nesse caso de início, os rendimentos de 2019, que são essas barras em laranja aqui, e os de 2020. Então a cada mês você pode ir vendo e comparando, ó, esse mês aqui teve mais, esse mês teve menos. E você pode ver aqui em 2020 você tem esses valores, certo? Aqui em janeiro foi maior que em 2019, fevereiro também, e aqui, enfim, acredito que a gente mostra o que aconteceu com o resultado desse fundo, certo? E aqui logo mais abaixo você tem uma tabelinha aqui, você tem a Datacom, que a Datacom é basicamente aquilo que Datacom 31/3. Olha, eu tenho ações no caso, cotas desse fundo no dia 31/3, ou eu comprei cotas desse fundo no dia 31/3. Essa é a Datacom, então significa que se você tem cotas desse fundo imobiliário nessa data, você tem o direito a receber este valor por cota, certo? Este rendimento foi um rendimento deste mês, você perceber a quantidade de cotas que você tem, certo? Então se eu tenho 100 cotas, eu vou receber 100 vezes isso aqui. Então aqui é a Datacom e aqui é o pagamento. Então você tem o resultado de um mês, por exemplo, janeiro, você recebe em fevereiro. Nesse caso aqui, o resultado de março, você recebe em abril. Tá, mas aí eu não quero usar essa plataforma. Tem outro jeito que eu posso fazer? Tem. Enfim, você pode entrar no site da B3 e pesquisar, ou você pode ir direto no site da administradora ou gestora daquele fundo. No caso desse fundo aqui, o VISC, é a 20 Partners. E aí dependendo de cada administrador, de cada fundo que você investe, ela vai apresentar os dados de uma forma diferente no relatório e no site. Então aqui na 20 Partners, onde que eu vou para saber sobre fundos imobiliários? Eu aqui em Real Estate, e aqui vai ter algumas informações falando sobre o time, sobre a estratégia deles, aqui falando sobre alguns outros fundos deles, mas o que a gente quer ver é aqui, relação com investidores e fundos imobiliários. E aqui está abrindo esse outro site, ele dá um aviso que no caso para nós não é relevante, né, o que a gente quer olhar neste momento. Aqui, 20 Shopping Centers FII, VISC11. Aí a gente vai abrir. Novamente aquele aviso. Ele vai falar sobre o FII, mas o que a gente quer buscar aqui é a central de downloads. A gente vai buscar algum relatório mensal. Eu já dei uma olhada aqui sobre os relatórios de 2020. Então vamos aqui, 2020, primeiro trimestre de 2020, vamos pegar o relatório de desempenho mensal, fevereiro de 2020. Então aqui você vai ter várias informações que se você quer investir ou investe nesse fundo, é muito importante que você leia elas para você entender no que você está investindo e quais as consequências, riscos e ganhos. Enfim, mas o que a gente quer ver nesse caso aqui, performance do fundo. Resultado e distribuição de rendimentos. Aí aqui tem uma palavrinha. Aqui o resultado do fundo em fevereiro foi de 8,393 milhões, o equivalente a 0,59 por cota. E tal, equivalente a isso. E aqui vai ser o valor da distribuição de rendimentos. Mas você se pergunta, tá, mas o fundo teve esse rendimento de 0,69 e distribuiu 0,63. Bom, o que a gente tem que analisar? Primeiramente, o administrador ele tem que distribuir no mínimo 95% do resultado de um fundo imobiliário no semestre, certo? Não por mês. Mas o que acontece no mercado tem essa prática de todo mês você tem um resultado, você distribui. Mas tá, e o que pode ser além disso?
você está explicado aqui, certo? Você tem a remessa, que é o resultado dos shoppings, e aqui ele te dá o valor total, e aqui ele te dá as explicações. Olha, esse aqui é o resultado financeiro, e aí aqui ele explica de onde é que vem esse resultado financeiro. Veio da receita e teve a despesa. E aí aqui eu tenho taxa de administração, foi tudo isso aqui, quase 2 milhões. Administrador, escriturador e o gestor, isso aqui, 1,5 milhão, certo? E ele explica tudo certinho. E aqui embaixo você tem resultado total, isso aqui desse mês, fevereiro de 2020, e o rendimento total, ou seja, você tem o resultado, mas o que foi distribuído foi maior que o resultado. Então provavelmente o gestor tinha algum dinheiro já no caixa e resolveu por distribuir nesse mês. Então aqui em fevereiro de 2020 você tem informação por cota, o resultado total foi 59 centavos por cota e o distribuído foi 0,63. Tá, mas Tá, você pode dar exemplo de outro fundo? Sim, vamos voltar aqui, fechar tudo. Vamos voltar ao Status Invest, fechei sem querer. statusinvest.com.br, que eu vou mostrar para vocês o outro fundo de shopping também, o maior fundo de shopping da bolsa, o HGBS. Você tem várias informações e novamente o que a gente quer analisar aqui são os rendimentos. Aqui você tem por mês, que você pode acabar comparando o que foi de cada mês, certo? E aqui você tem os resultados de 2020. E uma coisa muito importante de não ficar apenas olhando dentro aqui do Status Invest ou de qualquer outro site os rendimentos de outro mês, porque você pode ter um valor aqui de dividend yield, como é que eu vou te dizer, não totalmente verdade, porque o que acontece? Você pode ter um resultado de algum mês que foi, por exemplo, a venda de algum imóvel, foi algum emolumento, alguma coisa que não é normal no rendimento daquele mês. Então, aí, a partir desse momento que se faz a importância de você ler o relatório para você saber exatamente de onde vem o rendimento, mas não apenas saber o rendimento, saber como que anda o funcionamento dos imóveis do fundo e as perspectivas do administrador ou gestor. Enfim, aqui HGBS, ele é administrado pela Hedge, onde está aqui, Hedge Investments. Então, novamente, vamos pesquisar aqui, Hedge Investments, no Google, certo? Aí você vai entrar no site da administradora aqui. E, novamente, como vocês podem ver, cada administrador é um site diferente. Então, você tem que descobrir como que você pega a informação. Nesse caso, eu fui em Real Estate, nossos fundos. Aí ele tem aqui, Hedge Brasil Shopping, HGBS 1. Eu vou entrar aqui e aqui eu tenho relatório de gestão, histórico de rendimentos e informações sobre o portfólio. Mas eu quero relatório de gestão. Vamos pegar janeiro de 2020. Tá, mas por que você não está pegando mais recente? Enfim, porque mais recente vai depender muito de fundo para fundo, porque enfim a questão dessa crise de saúde que a gente está tendo. Alguns fundos distribuem, outros não distribuem menos. Então você tem que... Essa é uma situação singular, certo? Mas aqui, em situações normais é o que eu estou tentando mostrar. Janeiro de 2020, certo? Relatório gerencial desse mês. Você tem várias informações. E aqui você tem, faça parte do nosso mailing. Isso, novamente, vai depender de cada administradora. Se a administradora, ela propõe algum serviço de mailing, que é para você colocar o seu e-mail e você receber em cada mês o relatório gerencial do fundo, certo? Isso aqui é muito interessante para você não ter que ficar acessando o Status Invest ou você tem que entrar no site da administradora. Então vamos descendo. Esse relatório tem uma palavra da gestora, que se você investe nesse fundo ou tem interesse, é muito importante você ler todo o relatório. Nesse vídeo aqui eu estou especificamente sobre rendimentos, então eu vou buscar direto onde tem os rendimentos. Desempenho do fundo, resultado. Aqui tem um textinho explicando o resultado do fundo. Como você pode ver, o fundo distribuiu 1,40 por cota com rendimento referente ao mês de janeiro de 2020. Aí diz aqui quando é que foi feito o pagamento e aqui qual que foi a datacom. E aqui você tem uma informação detalhada do resultado, certo? Então nesse mês aqui você tem receita imobiliária, você tem receita financeira, total de receitas, as despesas. Pois é, esse relatório aqui ele não tem quanto que foi para administração e gestão. Então você vai ter aqui esse valor descontando desse, que vai gerar esse resultado do fundo. E o rendimento foi
foi esse. Então, novamente, provavelmente o administrador colocou algum valor que já tinha em caixa para interar esse valor para ter um rendimento por cota maior, certo? Então, nesse mês aqui, resultado médio por cota, o rendimento médio, então, que foi distribuído foi 1,40, que provavelmente devia ser a meta do administrador, tem essa média de rendimento. Esse aqui tem várias outras informações, tem aqui sobre 2020, nos últimos 12 meses, mas enfim, novamente, isso vai depender de cada administrador e como que ela dispõe das informações no seu relatório. Então espero que vocês tenham entendido isso, e o vídeo de hoje era isso. Então pessoal, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.